E aí, pessoal, beleza? Nós iremos falar agora sobre núcleo interfásico, tudo bem? Então, o núcleo interfásico é o núcleo, né, antes do processo de divisão celular, ou seja, numa etapa do ciclo celular chamado de interfase, certo? Então, o que é que a gente tem? Primeiramente, nós temos que explicar um pouquinho como foi a origem do núcleo, né? Então, se vocês lembram das organelas membranosas, o núcleo também vai no mesmo sentido, ok? Então, quer dizer que o núcleo ele foi originado também da membrana plasmática, Paulo? Exatamente, né? Então, foi o que aconteceu. Aqui nós temos a membrana plasmática, isso aqui é um organismo procarioto ancestral, né? Então, o que é que aconteceu? Essa membrana plasmática ela começou a sofrer uma invaginação, invaginação para o interior da célula. Ela invaginou, né, para o interior da célula. Foi o que aconteceu. Esses fragmentos de membrana plasmática começaram a ficar aqui presos, ok? Então esses fragmentos começaram a originar quem? Começaram a originar retículos endoplasmáticos rugosos, tá vendo? Rugosos aqui, que tem ribossomo aderido. Nós temos também retículo endoplasmático liso. Futuramente, né, desse retículo endoplasmático, a origem do complexo de Golgi, que vocês já sabem, né, e posteriormente lisossomos. Mas também alguns fragmentos eles envolveram o material genético. E ao envolver o material genético, formaram o que a gente chama de núcleo individualizado, ou seja, carioteca membrana nuclear. Então, nós temos uma hipótese muito aceita, porque a composição da carioteca, ela tem basicamente a mesma composição lipoproteica da membrana plasmática. Beleza? Então, o que é que acontece? Nós temos alguns componentes, né, do núcleo celular. Então, esses componentes são, primeiro, carioteca, que é essa membrana aqui, ó. Perceba que ela é toda cheia de poros, anules, né? Ela mantém uma diferença de concentração do interior do núcleo para o citoplasma. Ela mantém essa diferença de concentração, tá certo? Então, nós temos a carioteca, ou membrana nuclear, ou cariomembrana, tudo bem? Ela é formada por uma camada dupla, iremos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Nós temos o nucleoplasma, que é uma solução semelhante ao citoplasma, tá certo? Onde nós temos material genético, proteínas, águas, íons, né? E assim por diante, tudo bem? Nós temos a cromatina, né? Que a cromatina nada mais é do que o próprio material genético, o DNA, né? Isso a gente vai falar também, né? Mais especificamente sobre isso. E nós temos o nucleolo, que é uma estrutura, né, desprovida de membrana, onde a gente vai ter a formação aqui dos ribossomos. Ok? Então nós temos uma região organizadora do nucleolo que é responsável pela produção de ribossomos, certo? Aqui nós temos novamente essa estrutura, né? Então, normalmente essa estrutura, perfeitinho aqui, envoltório nuclear, que é a carioteca, ok? Nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Essa lâmina nuclear a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Aqui nós temos, né, aqui é um desenho didático, e aqui nós temos basicamente o desenho de microscopia, né? Então aqui você pode perceber que isso aqui não é a célula, isso aqui é só o núcleo. Então aqui nós temos, né, a carioteca, essa partezinha aqui, tá certo? Aqui nós temos o citoplasma, onde a gente pode encontrar aqui os retículos endoplasmáticos, né? Na carioteca ela tem uma membrana externa e membrana interna, certo? A membrana interna ela tem uma lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear é uma rede proteica onde a cromatina, que é o material genético, gosta de ficar fixada. Então essa parte mais escura aqui, é cromatina espiralizada, ou seja, enrolada, tudo bem? Aqui também mais claro é cromatina, só que é uma cromatina desespiralizada, certo? Então a cromatina ela gosta de ficar aqui, na parte interna da carioteca ou da membrana nuclear. Essa parte grande aqui, que a pessoa pensa que é o material genético, não é. Isso aqui é o nucleolo. Nucleolo, né? E nessa carioteca, se você perceber, tem umas aberturas, tá vendo? Aqui, tá vendo? Aqui, tá certo? Aqui de novo, tem umas aberturas, certo? Essas aberturas são os poros, né? O complexo do poro.
onde nós temos, obviamente, a comunicação do citoplasma com a cariolinfa ou nucleoplasma, certo? Então, os componentes básicos do núcleo celular são carioteca ou membrana nuclear, nós temos o nucleoplasma, né? Nós temos a cromatina, que nada mais é do que o DNA, material genético, e nós temos o nucleolo, ok? Aí o que é que acontece? Vamos falar sobre cada um separadamente, falando agora um pouquinho sobre o envoltório nuclear, né? Então, no envoltório nuclear, lembrando que ele tem a mesma composição da membrana plasmática, é uma composição lipoproteica, tudo bem? Então, é formado por duas membranas justapostas. Então, essa membrana ela dá uma dobra, né? Essa membrana ela dá uma dobra, e nós temos uma membrana externa e interna, tá certo? Uma membrana que está para o lado do citoplasma e uma membrana que está para o lado do nucleoplasma ou sulco nuclear. A composição é lipoproteica, como eu acabei de falar para vocês, né? Ela é porosa, apresenta poros que permitem a comunicação do citoplasma com o nucleoplasma e apresenta uma rede de proteínas chamada lâmina nuclear, que fica na parte interna, né, da membrana da carioteca, onde ela serve de ancoragem dos cromossomos, né, da cromatina, ok? Então aqui nós temos, ó, essa característicazinha, tá certo? Então isso daqui amarelo, tá vendo? Isso amarelo é a membrana nuclear, beleza? Então aqui embaixo da membrana nuclear em verde, eu tenho a lâmina nuclear, que é esse rede de proteínas. E essa parte azul claro, ó, tá vendo? Essa parte azul claro aqui, isso tudo é material genético, isso tudo é cromatina, cromatina, certo? E essa bolinha aqui, ó, é o nucleolo, tudo bem? E isso tudo aqui fora, ó, né, é o citoplasma. Isso aqui é o citoplasma, tudo bem? A gente só está vendo individualmente o núcleo. Aqui é a mesma coisa, ó, duas membranas justapostas, né? Então nós temos aqui dentro uma lâmina nuclear. Essa lâmina serve de ancoragem do material genético, que é a cromatina, não é isso? A gente vai já falar por qual é a diferença de cromatina para cromossomo, ok? É a mesma coisa os dois. Material genético, só que a estrutura deles é que estão diferentes, tá certo? Vamos já falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Aqui nós temos os poros, que faz essa comunicação, não é verdade? E aqui dentro a gente vai ter, né, a cromatina e também o nucleolo, né? De forma mais específica, aqui a gente tem, né, a célula, aqui especificamente, individualmente, o núcleo, tá certo? Aqui, ó, essa parte branquinha aqui, tudo bem? Nós temos a carioteca, né, a membrana nuclear justaposta. Nós temos os poros, certo? Ó, ok? Aqui na parte interna nós temos a lâmina nuclear, onde está ancorado a cromatina, que é o material genético. E aqui no meio nós temos o nucleolo, ok? Então, aqui nós temos retículo endoplasmático, que já é citoplasma, né? Então, ampliando esse pedaço aqui, ó, a gente tem a membrana justaposta, aqui embaixo, ó, de roxo, a lâmina nuclear, e aqui nós temos os poros, certo? A gente chama de complexo do poro. A gente vai ver de forma mais específica isso daí também, né? Só para conhecimento mesmo. Então aqui nós temos só a imagem geral, né, do núcleo, né? Aqui é a imagem geral do complexo do poro, ok? E aqui o emaranhado proteico da lâmina nuclear, certo? Então o que é que acontece? Vamos, né, falar um pouquinho sobre núcleo interfásico. O que é núcleo interfásico? É o núcleo antes do processo de divisão celular. Ou seja, quando a célula está se preparando, né, para realizar o processo de divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Ok? Então o que é que acontece? Quando a célula ela está nesse processo, então nós temos um núcleo individualizado e nós temos no núcleo, obviamente, o complexo do poro, né? O complexo do poro ele é um arranjo, uma estrutura repleta de proteínas, né? Então nós temos basicamente aqui, ó, novamente, aqui é a carioteca. A gente pensa que isso aqui tudo é a célula. Não, isso aqui é só o núcleo da célula.
certo? Então, carioteca. Aqui eu tenho as organelas, ó, retículos, tal, e assim por diante, tudo bem? Aqui o nucleolo, ó, esse aglomeradão aqui é nucleolo. Aqui embaixo nós temos esses enoveladozinhos, ó, é cromatina, material genético, cromatina, a gente chama de cromatina. Durante a intérfase, o material genético a gente chama de cromatina, tudo bem? E aqui nós temos os poros, né? Ó. Essas aberturas aqui, ó, essas aberturas, nós temos os poros, né? Ou anules, ok? Aí o que acontece? Aqui novamente, eu gosto de colocar várias imagens para ilustrar bem. Então aqui o núcleo, de novo, ó, camada justaposta, né? Voltada para o citoplasma e voltada para o o nucleoplasma, tudo bem? Aí o que acontece? Aqui eu tenho o poro, o complexo do poro, beleza? Esse novelado aqui, ó, é a cromatina, cromatina, tranquilo? E bem por aqui nós temos, né, o nucleolo. Aqui é essa imagem ampliada, se você perceber, ó, fazendo essa sequência aí, você dá para verificar bem, né, ó. Então, ó, membrana justaposta, certo? Membrana justaposta, certo? Esse lado aqui deve ser o lado do citoplasma e aqui o lado do interior do núcleo, o nucleoplasma ou suco nuclear. Esse emaranhado aqui, ó, tá certo? Esse emaranhado de coisa aqui, né, é cromatina, cromatina, né? E bem aqui embaixo nós temos a lâmina nuclear. E essa abertura aqui, né, nós temos o poro, não é isso? O complexo do poro, né? Ok? E esse complexo do poro, ele apresenta várias estruturas proteicas, né? Tem um complexo chamado de cesta de basquete, não é verdade? Então, esse complexo do poro, ele coordena a quantidade e o tipo de substância que entra ou sai dentro do núcleo, ok? Então, ele emite um código sinal e isso permite a saída dessa substância ou a entrada, né, de substâncias dentro do núcleo, né, no nucleoplasma, beleza? Então, novamente, ó, membrana justaposta, tá vendo? Certo? Membrana justaposta. Esse lado aqui de cima é o citoplasma, beleza? Aí o que acontece? Aqui embaixo, ó, eu tenho a lâmina nuclear. Aqui é onde está ancorado a cromatina, que é o material genético. E esse complexo aqui, ó, tudo bem? É o complexo do poro. Isso aqui é a chamada cesta de basquete, né? E todo esse complexo proteico vai receber essas moléculas como uma sequência sinal, né? Para permitir a passagem de substâncias para a parte citoplasmática ou para o interior do núcleo. Ok? Então aqui nós temos novamente, ó, essa estrutura é a mesma estrutura dessa daqui. Tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo? Então, isso aqui é só para a gente ver de forma mais específica como é, na realidade, esse poro, né? E entender que ele mantém uma concentração diferente do citoplasma. O núcleo e o citoplasma apresentam composições químicas diferentes, certo? Aqui novamente, né, para a gente ilustrar, né? Então, ó, membrana justaposta, certo? Membrana justaposta, ok? Parte citoplasmática, interior do núcleo, aqui embaixo. Ó. Essa parte verde é a lâmina nuclear, onde será ancorado a cromatina. O que é cromatina? Material genético. Qual? DNA. Né? E aqui eu tenho o complexo do poro, que vai fazer essa passagem de substâncias, né, sinalizadas para o citoplasma ou para o interior do núcleo. Então, essa estrutura que eu estou circulando aqui, né, essa estrutura que eu estou circulando aqui, né, nada mais é do que essa estrutura aqui, tá certo? Então, nós temos essa correspondência. Essa correspondência. Essa estrutura aqui, né, é exatamente essa estrutura, só que vista de forma, né, aérea, podemos dizer assim. Tudo bem? Beleza? E aqui nós temos, né, o nucleolo. O que vem a ser o nucleolo? É uma massa densa, né, um aglomerado desprovido de membrana, formado basicamente pelo RNA ribossomal, que nós já estudamos, mais proteínas. Então, o RNA ribossomal mais proteínas é o que forma o nucleolo. E a função do nucleolo é originar ribossomos, né, é formar ribossomos, ok?
Então aqui nós temos, né, a parte do nucleolo. Muita gente pensa que esse aglomerado aqui, né, essa parte densa, essa massa densa, é o DNA. Né? Muita gente confunde, mas não, é o nucleolo. O material genético, que é o DNA, ele fica ó, ancorado na parte interna da carioteca. Beleza? Então, o nucleolo, obviamente, ele tem uma região organizadora, onde serão originados, né, basicamente, ribossomos. Nós temos aqui a cromatina. Atenção agora no que eu vou dizer, certo? Cromatina é o material genético, que é o DNA, antes do processo de divisão celular. Então, as células se dividem em duas etapas: quando ela não está em divisão celular e quando ela está. Quando ela não está em divisão celular, a gente chama de interfase. É antes, antecede a divisão. Quando ela entra em divisão, que pode ser mitose ou meiose, né, que a gente vai entender depois quando é que é uma mitose, quando é que é uma meiose, quais é as células que fazem isso. Então, ela não está em interfase, tudo bem? Então, quando a célula está em interfase, antes da divisão celular, o material genético da célula é chamado de cromatina. Cromatina. Quando a célula entra em divisão celular, que é a mitose ou meiose, o material genético deixa de ser chamado de cromatina e passa a ser chamado de cromossomo, que é o nome que a gente conhece mais, né? Então, o que é cromatina e cromossomo? É a mesma coisa, material genético DNA. Só que cromatina é durante a intérfase e cromossomo é durante a divisão celular, beleza? É como se a cromatina ela tivesse esticada, como uma corda toda esticada, né? A cromatina, ok? Desespiralizada, ok? Descondensada. E cromossomo é como se tivesse o novelo de corda todo amarrado, né? Todo junto, todo enovelado. Né? Então ele estava espiralizado. A gente chama de cromossomo durante a divisão, beleza? Aí o que é que acontece? Essa cromatina ela tem duas partes. Ela tem uma eucromatina e tem a heterocromatina. A eucromatina é uma parte lisa. Ó. Essa parte lisa é a parte que ela é ativa. Essa parte aqui ela apresenta genes ativos. Esses genes irão participar do processo de síntese proteica. Tudo bem? E já a heterocromatina, ela está enovelada, ó. Ela fica toda, né, espiralizada. Então essa parte aqui é a parte inativa. Essa heterocromatina tem um detalhe, né? Então nós temos uma partezinha, ok? Que ela pode ficar inativa e não produzir proteína nenhuma, certo? Os genes que estão aqui. E nós temos uma partezinha que é facultativa, né? Que ela pode, obviamente, ser ativada. Mas, no geral, para a gente compreender, né? Então, a eucromatina ativa, certo? E heterocromatina inativa. Essa aqui tem genes ativos que vão, obviamente, funcionar, que vão participar da síntese de proteína, e aqui nós temos genes que não vão participar, tá certo? Lembre-se disso. Aqui novamente, ó, isso aqui que eu desenhei é a mesma coisa desse esqueminha, ok? Então aqui eu tenho a cromatina, que nada mais é do que o material genético, ok? Essa parte espiralizada ó, é a heterocromatina, essa parte lisa é a eucromatina, beleza? E aqui no meio tem um centrômero, que é ali a parte né, do cromossomo. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então aqui nós temos uma condensação. Essa condensação ou espiralização acontece quando vai ocorrer a divisão celular, para que a divisão celular fique mais organizada, né? Então a heterocromatina se espiraliza, né? Aqui também, ó, e a eucromatina se espiraliza também. Isso tudo, obviamente, né, é para reduzir o material genético, organizar a divisão e porque ela fica um pouco né, mais de forma igualitária em termos de quantitatividade, certo? Então nós temos basicamente essa funcionalidade dessa espiralização ou condensação. Organizar a divisão, né? Ou seja, tornar a divisão mais equilibrada, né? Equitativa. Tudo certo? Aqui eu tenho novamente ó,
né? Nós temos aqui a cromatina, né? Então nós temos a eucromatina, que é essa parte lisa, certo? Descondensada, certo? E tem uma heterocromatina, que é a parte enroladinha aí, tudo bem? Então, ó, o que é que nós temos aqui, né? Podemos verificar. Aqui é o núcleo e aqui também é o núcleo. Então, essas partes mais escuras aqui, ó, tá vendo? Essas partes mais escuras, certo? Que eu estou mostrando aqui com o mouse. Isso aqui é nada mais nada menos que heterocromatina. E essas partes mais claras aqui, certo? É a eucromatina. Tudo bem? Isso aqui é o nucleolo. Ó. Isso aqui é o nucleolo. A mesma coisa acontece aqui. Tudo bem? Isso aqui é o citoplasma. Beleza? Ok? Então a parte mais enovelada, heterocromatina. Parte mais clara, eucromatina. Certo? Aqui um esquema mais específico. Ó, vamos fazer uma recapitulação aqui, ó. Membrana nuclear, membrana externa justaposta. Embaixo da membrana interna aqui nós temos a lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear serve de ancoragem do material genético. Então, esse noveladozão aqui, ó, nós temos a heterocromatina e pontos aqui ainda novelados, mas aqui é heterocromatina, ok? Essa parte mais branquinha, né? Eu tenho a eucromatina, que está desespiralizada, beleza? Tudo bem? Aqui eu tenho o poro, né? E aqui eu tenho o nucleolo, onde vai ser responsável pela produção de ribossomos, certo? Então aqui nós temos o mesmo esqueminha, só para a gente representar, basicamente. Então a gente viu até a parte de cromatina, ok? Depois a gente vai ver qual é o outro estágio dela, que é o cromossomo. Então, de novo, cromatina é material genético antes da divisão celular. Como é que a gente chama essa etapa? Interfase. Né? Quando a célula entra em divisão celular, não tenho mais, né, cromatina. Eu chamo agora de cromossomo. Até logo.